Estamos de volta com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre os direitos da pessoa negativada. Para tanto, recebemos aqui no estúdio o Dr. Vitor Taroco, que é advogado na comarca de São João del Rei. Se você tem dúvidas acerca desse tema ou deseja participar conosco, basta entrar em contato pelo telefone 3372-3720 ou mandar mensagem de texto ou WhatsApp para o celular 99972-1640. Dr. Vitor, no bloco anterior nós falávamos do dever das empresas que a gente chama SPC, Serasa ou os bancos de dados, né? De comunicar o consumidor quando ele é... Previamente, né? Comunicado. Quando ele é negativado. Agora, se a pessoa já está negativada e, porventura, vem a deixar de pagar uma outra dívida e sofre uma nova negativação, ou no SPC, ou no Serasa, etc., essa pessoa, esse consumidor, ele tem o direito ou o banco de dados tem o dever de comunicá-lo dessa segunda inscrição? Pois é, aí vem a grande discussão aí, né? No meu humilde entendimento, eu acho que deveria, porque tratam-se de obrigações diferentes, né? Estamos falando aí da obrigação de pagar, que não foi paga na primeira vez e gerou uma negativação, e de uma nova negativação. Então, apesar da lei dizer que não se mostra necessária essa nova notificação, em virtude de já existir uma restrição anterior, no meu entendimento, eu acho que o consumidor deveria ser notificado, sim. Porque muita gente, né, a gente sabe disso, muita gente fica tendo ciência da dívida, que seu nome está negativado, quando vai fazer uma compra numa loja, né, e passa uma vergonha ou alguma coisa assim. Às vezes esqueceu de pagar alguma coisa, ou às vezes não pagou mesmo porque não conseguiu, ou às vezes foi vítima de uma fraude e teve o seu nome negativado. Geralmente acontece assim. Você vai fazer uma compra e não pode fazer essa compra porque seu nome foi negativado em virtude de um outro problema. No meu entendimento, como eu disse novamente, apesar da lei falar que não, eu acho que toda dívida deveria ser, sim, notificada anteriormente pela agência que está fazendo a sua negativação, né, pelo banco de dados, pela empresa de banco de dados, SPC ou Serasa, né, apesar da lei falar que não é necessário. Até mesmo para a pessoa, porque às vezes você está negativado por uma dívida de R$1 milhão. R$1 milhão, você não consegue pagar aquela. Né? E a outra de R$100. Pequena, você negocia, vai lá, Exatamente. paga. Ah, mas para que você vai fazer isso? Não. Aí é caráter, né, gente? Tem que pagar o que deve e tal, parará. Às vezes não dá para pagar uma coisa mais alta, não dá, mas negocia que você consegue, vai aos pouquinhos, um dia você zera tudo. Né? Afinal de contas, você se valeu daquele crédito, né? Caso seja legítima a dívida. Caso a dívida não seja legítima, procure um advogado e entre com um processo na justiça que você vai ter um dano moral aí a título de ressarcimento. Mas se deve... A gente sabe que o país está em crise, a gente sabe que todo mundo tem enfrentado muita dificuldade, mas eu acho que vale a pena o esforço, vale a pena a busca, né, do seu credor para tentar mostrar para ele que você está fazendo de tudo para poder saldar a sua dívida, né, e com isso ter uma vida mais tranquila, aí, sem restrições no nome. Agora, doutor Vitor, a gente até comentou aqui no primeiro bloco que essa questão de negativação, às vezes ela se enquadra no exercício regular do direito, do credor, de fazer aquela restrição, mas muitas das vezes também há um excesso, e na verdade um excesso porque, como o senhor está frisando bastante aqui, essa negativação é ilegítima ou indevida. Sim, sim. A gente tem a oportunidade, às vezes, de presenciar algumas coisas, né, em virtude do escritório, não presenciar, mas de atuar em alguns casos onde os consumidores são os negativados, né, são expostos, às vezes, a cobranças vexatórias. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele veda esse tipo de cobrança e ele ainda atribui uma pena ao credor caso ele venha a cobrar de forma vexatória o seu devedor. O que é cobrança vexatória? Cobrança vexatória é aquela feita na frente de outras pessoas que não têm ciência da dívida, é aquela feita de maneira exaltada, né, gritando, levando o consumidor a situações humilhantes, né? Isso é extremamente proibido, né? Você
cobrar a pessoa no seu ambiente de trabalho de uma forma vexatória, né? Então, tudo isso tem que ser analisado, óbvio, caso a caso, mas a lei, em geral, veda esse tipo de cobrança e veda de uma forma justa, diga-se de passagem, porque existem meios legais para que você possa se valer do seu crédito. Então, o credor ele é proibido, é vedado ao credor expor o devedor de uma forma vexatória, inclusive com penalização criminal, né, e sanção pecuniária aí através de uma condenação por danos morais por cobrança excessiva ou vexatória. Agora, mesmo no caso da pessoa que está negativada, se ela sofreu uma cobrança vexatória, ela também vai ter direito? Pois é, aí vem a grande questão, né? Ah, está negativado lá por essa dívida. Pô, você já tomou o seu caminho legal para poder fazer isso. Então, se você for cobrar essa pessoa de forma vexatória, no meu entendimento, você teria sim um direito a um dano moral, porque as medidas legais já foram adotadas, que é a negativação. Então, se você tem esse crédito, procure um advogado, vá para a justiça e cobre juridicamente. Você depois vai ter, inclusive, uma outra forma de cerceamento aí de crédito, que é o protesto da sentença, que hoje você consegue fazer no cartório de protestos. Então, você tem uma série de formas aí, você tem a constrição de bens. Então, não há necessidade, né, de você expor o consumidor ao ridículo. Você não sabe o que ele está passando em casa, tem tanta gente passando tanta dificuldade aí, né? A gente sabe que a situação hoje não é razoável para todo mundo. Então, existem os meios legais para poder fazer isso e para isso que existe a lei e esse tipo de vedação, esse tipo de cobrança vexatória. Agora, doutor Vitor, ainda pensando aqui nos direitos da pessoa que já está negativada, nós estamos falando aqui, obviamente, das hipóteses em que a pessoa foi cobrada de forma ostensiva, vamos dizer assim, né? Agressiva, mas também eu gostaria de adentrar rapidamente numa outra questão. Vamos supor, estou dando um exemplo, viu, gente, pelo amor de Deus, que eu estou negativado, né? Graças a Deus não passei por isso ainda, nem pretendo passar. Tá certo. Mas vamos supor que eu esteja negativado. Sim. Uma restrição ao meu crédito feita de forma legítima. Estou devendo uma loja e tal, e eles me negativaram. Ok. Aí, de repente, eu recebo uma outra comunicação de um lugar que eu nunca efetuei nenhuma transação comercial, dizendo que eu estou negativado pela segunda vez. Entendi. Nesse caso, eu posso pedir dano moral por essa segunda negativação indevida? Pois é. Pedir você até pode, né? Mas você não vai ganhar. A questão é a seguinte, a justiça entende da seguinte forma: se você não teve cuidado e capacidade de cuidar do seu nome, né? De zelar pelo seu nome, a ponto de gerar uma negativação legítima, você não teria direito à indenização por um dano moral em virtude de uma negativação indevida. Né? A coisa é lógica. Se você já está com o nome negativado lá, porque está devendo mesmo, não deu conta de pagar, se vier uma outra negativação, você vai poder procurar a justiça para poder ter o seu nome limpo em relação àquela negativação, mas sem o direito do percebimento de valores a títulos de danos morais. Interessante essa questão. A justiça entende dessa forma, né? Se você não teve a capacidade de cuidar, de zelar do seu pelo seu nome, né, a ponto de gerar uma negativação legítima, não pode ser uma negativação indevida que vai te dar direito a receber um dano moral. Mesmo porque seu nome... O abalo já foi, né? feito. Exatamente por isso. O abalo já existiu em virtude da negativação legítima. Perfeito. Nós vamos para um breve intervalo e se você tem dúvidas sobre esse tema, direitos da pessoa negativada, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande mensagem de texto ou WhatsApp para o celular 99972-1640. Lembrando que nós estamos fazendo a transmissão ao vivo também pelo Facebook. Voltamos já, não saia daí.